Ponto 49, anestesia para ressonância magnética. Então, a gente está falando sobre anestesia fora do centro cirúrgico, que costuma ser aquele ambiente hostil que a gente não gosta de frequentar. E a gente tem que levar em conta todos os fatores de anestesia fora do centro cirúrgico. Então, os equipamentos mínimos necessários, considerar que a gente tem que estar sempre com uma visualização do paciente, considerar situações como a recuperação rápida, todos os fatores que já foram discutidos sobre anestesia fora do centro cirúrgico e, além disso, os fatores específicos para a ressonância magnética, que incluem, vamos começar. Lembrar que ressonância magnética, como o próprio nome sugere, ele gera um campo magnético. E os aparelhos podem gerar campos de 0,15 até 3 Tesla. Quanto maior o número de Tesla, melhor a qualidade dessas imagens e também maior é o campo magnético gerado, então mais influência isso vai ter. São exames, então, mais demorados, com custo muito mais elevado. Lembrar que quando a gente tem a geração do campo magnético, os objetos metálicos que sejam ferromagnéticos podem ser atraídos por este campo. E ele pode levar esses objetos podem ser atraídos com uma intensidade tão grande que eles viram projéteis. Então, às vezes, a simples presença de chave, às vezes o crachá que está dentro do nosso bolso, ele pode voar, tá? Para dentro daquilo lá, e dependendo do peso, né, da aceleração que ele vai gerar, ele pode fazer uma lesão grave se atingir alguém. Quais são esses objetos metálicos? Quais são os itens ferromagnéticos? Tudo aquilo que é composto de ferro, níquel ou cobalto. E, além de tudo, eles podem gerar deteriorização na formação da imagem. Então, vão fazer artefatos. E o que é considerado seguro, então, que não vai ter atração, é o aço, o alumínio, o cobre, titânio, prata, ouro e plástico. Então, isso é muito importante, porque a gente tem que considerar tudo aquilo que estiver entrando dentro do campo magnético tem que ser retirado. Lembrar que a presença, às vezes, de materiais eletrônicos, como, por exemplo, um relógio, às vezes, né, muito comum agora a gente está utilizando relógios digitais, eles podem não necessariamente ser atraídos, porque às vezes a concentração ali dentro é pequena desses metais que são de fato atraídos, mas ele gera uma alteração de campo magnético significativo que pode alterar o funcionamento ou mesmo cancelar o funcionamento desses aparelhos. Então, sempre deixar tudo para fora antes de entrar nas salas de radiação. Então, lembrar que alguns objetos podem sofrer um torque rotacional, eles não necessariamente vão ser atraídos, não vão voar para dentro da máquina, mas eles podem ter uma mudança na sua posição. Isso pode implicar, às vezes, alguma coisa muito mais séria, como, por exemplo, se a gente estiver falando de um clipe vascular. Se ele tiver uma mudança na sua posição, ele pode levar a uma ineficiência e voltar a sangrar, ou pode ocluir algum vaso, enfim. Válvulas cardíacas também tem que ser levado em conta, assim, qual é o material que foi feito e qual a importância dessa movimentação. Marca-passo, lembrar que eles vão sofrer interferência do campo, levar uma despolarização, e se ele cai sobre o momento da onda T, que é aquele momento de repolarização, a gente pode levar ao desencadeamento de arritmias. Quais são os critérios, então, que excluem para a realização de ressonância magnética? A gente tem que lembrar, então, dessa força de atração, e a gente vai considerar marca-passos e CDIs são permitidos em aparelhos de até 1 Tesla e meio. Stents já são permitidos, mesmo nos aparelhos de mais intensidade. Clipes para oclusão de aneurisma intracraniano, a partir de 95, que foram instalados, já são liberados para serem utilizados. Implante coclear também, eles podem migrar dependendo da sua posição, são permitidos somente até 1 Tesla e meio. Válvulas mecânicas que são permitidas já atualmente. Pacientes com bomba de infusão que não sejam compatíveis, a presença do balão intraórtico ou mesmo dispositivos de assistência ventricular têm uma contraindicação absoluta. Mesmo que eles não tenham componentes ferromagnéticos, eles não vão ser atraídos. Lembrar que a maioria deles funciona com aqueles mecanismos de oscilometria, que vão ser influenciados pelo campo magnético e não vão ter o seu funcionamento adequado. E lembrar também da presença de materiais de corpo estranhos que tenham ferro na sua composição, também são uma contraindicação absoluta. Então, algumas situações assim que podem aparecer curiosas. DIU não contraindica. Presença de restos de projéteis. Tem que avaliar a quantidade e qual é essa possível material que é composto. Presença de fragmentos, por exemplo, de projéteis e dentro de olho, aí contraindica. Então, algumas situações específicas que a gente tem que considerar qual é o material, qual é o tamanho da massa deste material. Quanto aos equipamentos e monitorizações, lembrar que tudo aquilo que vai entrar dentro do campo magnético tem que ser compatível. Então, a gente tem que ter um carrinho de anestesia que seja compatível, vaporizador. A gente não pode entrar com um laringoscópio tradicional. A gente tem que ter um laringo que seja de alumínio ou de aço, que não seja magnético, ou materiais de plástico. Lembrar também da pilha que vai estar dentro do laringo, que também tem que ser pilhas compatíveis. Quanto aos vaporizadores, eles funcionam normalmente, não tem seu mecanismo alterado, não tem nenhum componente ferromagnético, então eles estão liberados.
E lembrar do que a gente chama de hidromagnetismo. O que é o hidromagnetismo? O fluxo sanguíneo dentro de um vaso vai ser alterado pela presença de um campo magnético. E isso está relacionado, quanto maior for o diâmetro desse vaso, mais vai ser essa influência. O que significa que a presença dos eletrodos que a gente está colocando para a monitorização do cardioscópio, ele vai ser influenciado pela presença do sangue que está passando ali no diâmetro da aorta. Tá? Então, eles vão distorcer o sinal do elétron. É muito comum a gente ver essa alteração, principalmente quando o aparelho começa a fazer sua maior intensidade. E uma maneira da gente atenuar essas distorções é colocar os eletrodos bem próximos um do outro, que daí a gente gera menos campo entre eles e eles tentam fazer um traçado mais fidedigno. Quanto ao oxímetro, ele costuma ter uma alteração também, ele gera sinais com menores amplitudes, e se a gente estiver utilizando os monitores que são feitos de fibra ótica, essa influência é menor. Problemas durante a ressonância magnética. Gente, eu faço muita anestesia para ressonância no serviço onde eu trabalho, e a gente tem inúmeros problemas que às vezes a gente nem pensa, tá? Então, para a gente lembrar, a gente vai estar inacessível para o paciente, a gente não consegue chegar nele fácil se a gente precisar ventilar, se a gente precisar aspirar um conteúdo que o paciente possa estar regurgitando. Às vezes é difícil. Lembrar que o aparelho gera um ruído intenso, que é muito desconfortável e que pode passar de 40 decibéis, que já faria lesão auditiva. Então, tem que colocar aqueles aparelhos de proteção ou mesmo aquelas espuminhas que fazem a oclusão. Lembrar que existem riscos de queimaduras devido ao magnetismo, costumam aquecer as substâncias metálicas. Mesmo o paciente dentro da máquina costuma se referir que vai ficando quente, então os exames costumam ser exames muito longos, evitar colocar muito cobertor no paciente, porque ele vai aquecer. E até algumas situações, assim, por exemplo, paciente que tem uma prótese de quadril, que seja bilateral, se ele tiver uma haste de fêmur bilateral, isso contraindica a realização de exames sobre anestesia geral. Por quê? O paciente que está dormindo, ele não vai conseguir referir se ele está sentindo um aquecimento muito importante. Então, pacientes que tenham próteses bilaterais, eles devem ser feitos com o paciente acordado, devido ao risco de queimadura, devido ao superaquecimento. Lembrar de situações de ansiedade e claustrofobia, muitas vezes os exames são longos, o paciente tem que ficar imóvel. Em alguns exames até é necessário que a gente faça apneia, exames principalmente abdominais ou torácicos, pode ser necessário apneia. Isso é muito difícil do paciente ser colaborativo, às vezes por ficar ali parado por 2, 3 horas, não se mexer numa superfície dura que vai aquecendo. Então, muitas vezes é necessário a gente fazer anestesia, independente se ela seja uma sedação ou anestesia geral, para que o paciente consiga realizar esses exames. E lembrar também do uso dos meios de contraste e das possíveis reações aos contrastes. A ressonância magnética ela é dividida em 4 zonas, que são as chamadas zonas de segurança. Que a zona 1 é a zona livremente acesso ao público, normalmente inclui a sala de espera, a recepção, onde o paciente chega. E a zona 3, que são as mais importantes, né? A zona 3 já são regiões onde pode sim ter a influência do campo magnético, pode gerar essa atração, que a gente falou desses objetos ferrometálicos. E a zona 2, então, é a interface entre uma e outra, e a zona 4 é a zona, de fato, onde está a irradiação, seria ali onde o paciente está deitado para fazer o exame. Lembrar que a gente tem ainda aquela chamada linha de segurança de 5 graus, que é a linha a partir da onde a gente pode cruzar ou não com determinados materiais, né? Então, por exemplo, o próprio carrinho da anestesia, ele tem que ficar, o ideal é que ele fique atrás da linha. Monitores também devem ser colocados atrás da linha. A partir dali, a gente já sofre muito mais influência do campo magnético. E uma coisa curiosa que a gente tem que saber que em casos de parada, a gente não tem materiais compatíveis. O paciente tem que ser retirado da zona 4 antes de qualquer medida. Não tem como começar a massagem, estabilizar, não. A gente vai retirar o paciente. E aí sim, começa com todo o protocolo que a gente sabe de reanimação do paciente. Mas o primeiro passo é sempre retirar ele. A massagem, as manobras de reanimação não podem ser feitas dentro da zona 4. E cuidado, mesmo que a gente esteja na zona 3, ainda assim a gente pode ter materiais que podem ser atraídos. Então, a gente tenta ir o mais longe possível da fonte magnética, mas quanto mais distante, mais tempo a gente perde. Então, tem que pesar esse risco-benefício, e mesmo se a gente estiver na zona 3, cuidar para os objetos não serem atraídos.